Se você erguer o seu carro, tirar a roda do chão e fizer esse movimento aqui, ó, para um lado e para o outro, e sentir uma folga, isso vai ser braço axial. Mas se você erguer o carro e balançar a roda assim para um lado e para o outro e sentir a folga, aí você sabe que é a caixa de direção. Bom, você deve estar se perguntando, pô, você fez o mesmo movimento ali e uma hora você falou que é o braço axial e outra hora que falou que é a caixa de direção? Exatamente, porque hoje eu vou explicar como você vai identificar em que ponto do seu sistema de direção você está com folga, fazendo os testes caseiros, só levantando o carro e, obviamente, aqui na Ninja, entendendo o porquê de cada teste e por que você vai saber se é na caixa, se é no axial, ou no terminal, ou em qualquer outro lugar, tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! Bom, para variar, bora pro desenho. Tá aqui um sistema de direção montado. Eu vou ilustrando ali com umas imagens para ficar melhor do que esse desenho super técnico, tá? Então aqui nós temos o volante, né, onde você vira. Aqui nós temos toda a parte da coluna de direção e ela é setorizada. Ela tem uns joelhos que permitem que a coluna não precise ser totalmente reta. Ela sai, ela faz um ângulo, até chegar na caixa. Bom, aí aqui a gente vai sair do carro e vai para a caixa de direção. Toda essa parte aqui é a caixa de direção, tá? Aqui nós temos o braço axial e aqui o terminal de direção. Claro que ele se repete aqui do lado, mas não importa. Bom, aí você está no seu carro, você fala, pô, Ninja, eu estou sentindo uma folga na direção. O que que é? Cara, pode ser muita coisa e pode ser muita coisa junta. Começando pelo terminal de direção, é exatamente onde todo o sistema de caixa termina e ele está preso na manga de eixo. A manga de eixo é exatamente onde está preso a roda, o disco, é onde ele vai virar o sistema. Tanto que ele fica posicionado ou na frente ou atrás. Então, quando você vira a direção, a caixa faz isso, isso, e você permite que a roda vire. O terminal de direção, que nada mais é do que um pino com um pivô, igual o pivô inferior, superior da suspensão, ele permite, né, que você vire e altere a altura. Por que existe o pivô, né? Porque pense que a suspensão, ela trabalha. Se você tivesse um pino fixo, né, toda vez que você alterasse a altura da suspensão, passasse por elevação, ele ia quebrar. Então por isso que tem o pivô, uma esfera dentro de um alojamento que permite que você faça isso aqui. E ele é muito perigoso, porque se você tiver folga no terminal, exatamente porque a coifa dele, igual o pivô inferior e superior, se a coifa rasgar, começa a entrar sujeira ali dentro. Essa esfera que é para trabalhar lubrificada, ela pode começar a ressecar e quebrar. Quebrou o pivô, você perde a direção, virou a roda, direto para o muro. Já para terminar essa parte daqui do final da caixa de direção, de um lado, né, nós temos o axial, o braço axial. Por que existe o braço axial e o terminal? O braço axial é também como se fosse um joelho, tá? Como que ele trabalha? Aqui nós temos um meio do caminho que ele também tem um trabalho aqui dentro e ele permite, como se fosse um joelho, que a suspensão também faça isso aqui. Então, o terminal, ele está preso lá na manga de eixo, está permitindo que você vire a roda e faça isso aqui, sem alterar. E o braço axial também, pensa como se fosse uma articulação de um braço aqui, ele também permite que a suspensão suba, desça, vire, tal. Então, tanto que você pegar ali na mão, ele é todo maleável. Pensa como um joelho, ele também pode ocasionar folga dentro dele e é mais ou menos parecido com o sintoma do terminal. Então, quando a gente for lá fazer os testes, pense isso aqui como um setor, tá? Vamos chamar de setor 1. Bom, partindo para dentro da caixa de direção, você pode ver que na ponta da caixa de direção existem roscas. Aqui dentro, a gente tem a cremalheira. A cremalheira nada mais é do que uma barra de metal lá dentro com serrilhados, com dentes, bem parecido com os dentes
de portão, né? Naquela parte onde passa o portão. Nada mais é do que engrenagens que fazem isso aqui. Para um lado e para o outro. É isso que funciona a caixa de direção. Claro, se ela for mecânica, ela trabalha direto. Se ela for hidráulica, ela trabalha com a pressão para você diminuir e tudo mais, mas basicamente é isso. Como se fosse um portão, o motor do portão, a cremalheira e os dentes, tá bom? Bom, o que acontece? Aqui dentro da caixa de direção, a gente começa a ter folga. O cara fala, pô, minha caixa de direção tá com folga. Por quê? Pensa que aqui é um pinhão e nós temos a cremalheira. Com o tempo, a gente começa a ter folga aqui. Tanto desgaste das cremalheiras, desgastes aqui de todas as partes móveis. Quanto mais desgaste a gente tiver, mais folga na caixa de direção. Não só nesse atrito entre as partes móveis, mas na própria cremalheira aqui dentro da caixa de direção. A sustentação, o movimento dela e tudo mais. Dentro da caixa de direção, a gente pode até fazer um ajuste, tá? A caixa de direção, ela tem, na verdade aqui, né? Ela tem um ajuste de uma porca que ele faz empurrar um pouquinho mais essa cremalheira para cima para diminuir essa folga. Só que isso tem um limite, tá? Se a caixa de direção já começar a ficar velha demais, não vai ser esse pequeno ajuste, né, esse pequeno tuning na caixa de direção que vai sanar isso. Aí você vai ter que fazer caixa de direção, fazer cremalheira e tal, sem contar vazamentos, tá? Hoje eu não vou falar sobre vazamentos, estou falando sobre folga na caixa de direção. É claro que se você tiver vazamento na caixa de direção, você começa a ter um pouco mais de atrito e isso acaba diminuindo a vida útil da caixa. Mas hoje vamos focar nas folgas. Bom, então aqui nós vamos chamar de setor 2. Ninja! Bom, vamos para o carro lá, porque depois eu vou falar sobre essa parte aqui da caixa para dentro do carro, tá? Mas agora vocês vão saber como fazer o teste para saber se a folga é no setor 1 ou no setor 2. Bom, então, voltando para o começo do vídeo, por que eu fiz o mesmo teste, tanto um quanto o outro, e falei que tem resultados diferentes? Por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai levantar as duas rodas da frente do chão. Vai erguer como esse carro aqui que está erguido as duas rodas. E você vai pegar com a mão e você vai fazer esse movimento aqui. Lembre-se, não vai virar o volante, tá? Se quiser travar o volante, melhor ainda. E nós vamos mexer. Tac, 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 tac. Esse aqui não está com folga, tá? Mas se você tiver com folga, você vai sentir um tum, 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 tum. Nesse caso aqui, se a gente fizer só de um lado, pode ser o terminal, o axial ou a caixa. Mas daí, aí você vai vir do outro lado do carro e lembre-se, se tiver, lógico, com a roda é muito mais fácil, mas eu vou só demonstrar, e você vai fazer o mesmo teste. Você vai pegar a roda aqui e vai mexer. Tum, 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 tum. Aí o seguinte, se só de um lado você vir folga, pac, 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 e chegou do outro e não tem a folga, o problema lá vai ser ou no axial ou no terminal. E vice-versa, você veio aqui, mexeu, aquele lado super firme, você vem desse aqui, pá, 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 pá. Fala, pô, por que só um lado? Porque o problema vai ser no terminal ou no braço axial. Mas, se você fizer o teste e pá, 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 e mexer dos dois lados por igual, o problema vai ser provavelmente na caixa de direção, porque ela está com a folga e em ambos os lados ela apresenta essa folga. Claro, e quando você mexer é nítido, tá? Quando você vir se está com o pivô solto aqui, né, do terminal, ou o braço axial, você vai mexer e você vai ver um jogo, você vai pegar o terminal aqui, ó, mexer, ele vai tum, 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 mexer muito fácil. É normal, tá? Mesmo com um terminal bom, mexer um pouquinho assim. Não é que não pode mexer, mas se você sentir solto, balançar e blá, 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 aí já era, né? Aí não tem como se ajudar. E lembrando, claro, né? Ele é preso aqui com uma porca, com uma rosca. Se a porca estiver solta aqui e você fala, pô, aí você tem que se ajudar, né? Claro, tem que estar tudo muito bem preso. Bom, acabei não falando, mas claro, a caixa de direção ela é presa no agregado ali, né? Muitas vezes o suporte dela, tanto os parafusos quanto aquele U ali que prende ela no agregado,
Se você não tiver uma sustentação da caixa, pode ser que a própria caixa esteja mexendo, tá? Então, claro, como eu falei, essa porca aqui, tudo tem que estar preso para você fazer o teste, né? Não adianta um sistema todo solto e você culpar os componentes, tá? Agora vamos passar para o setor 3, tá? Bom, aqui nós temos a coluna de direção, e na coluna de direção, como eu falei, tem os dois joelhos e a direção. Obviamente, a gente pode ter folga nesses joelhos, e essa folga você vai pelo volante. Então, você vai sentar no carro, vai pegar o volante e você vai mexer ele aqui assim, ó, tum, tum, para um lado e para o outro. Se você olhar embaixo do seu painel, ele tem uma proteção aqui que esconde toda essa parte aqui, é uma parte de plástico que esconde. Se você retirar ela, bem aqui vai estar entre o acelerador e o freio, se eu não me engano, você vai conseguir ver esses dois joelhos. Se você mexer a direção e olhar aqui nesse setor final, não se mexe, e o volante está se mexendo, com certeza você vai estar com folga em um dos dois cotovelos. Então você acha que está lá no sistema na frente, mas de nada adianta se a coluna tiver a folga. Eu vou mostrar no Ninja ali para vocês na prática. Bom, vamos aqui no Ninja. Eu estou desmontando ele inteiro aqui, porque vocês sabem, eu vou voltar para a pista e tal. Então estou preparando toda a parte de coluna de direção, abaixei a coluna, depois eu vou explicar tudo para vocês, tá? Então vamos se enfiar no carro. Então aqui vai ser bom para mostrar, ó. Aqui a gente tem a coluna de direção, ela parte para cá. Nós temos aquele primeiro joelho aqui, tá? E o segundo. Esse aqui você consegue retirar, tá? Agora eu vou mexer aqui na direção. Bom, vou virar a direção aqui, ó. Tá? Só que eu sinto uma folga aqui na direção que eu não observo aqui, ó. Está tudo firme, tá vendo? Tem um parafuso aqui, tem um parafuso lá embaixo. Tudo isso você vai conferir se tá com folga, tá? Não tendo, com certeza seu problema é lá na caixa. E quando você estiver sentado no carro e mexer o volante, você sente que ele começa a ter uma resistência. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Essa é uma folga na caixa de direção. Caso essa folga seja até 1 centímetro, ou seja, meio para cá e meio para cá, você consegue regular naquele parafuso ali que eu falei da caixa de direção de ajuste. Passou disso, já está com um problema um pouco mais sério. Então, você vai pegar o volante, tum, tum. Esse aqui você já sabe que já tem 4 centímetros aqui, então eu estou com um pouco de folga na caixa. Nós vamos sanar um pouquinho ali, mas o ideal seria fazer, tá? Então com esse teste aqui, ó, a gente já descobre. Bom, claro, existem empresas especializadas que levam seu carro, colocam em umas máquinas, levantam no elevador, consegue ver exatamente onde está, tira a caixa, tá? É claro, né? Mas eu estou ensinando para você um teste para você em casa ter mais ou menos um norte do que pode ser, para você não ficar gastando à toa. Então, às vezes, pode ser só na coluna, pode ser até o volante, né, que está solto ali, pode ser só um terminal, e aí você já não condena tudo, porque sistema de caixa é caro fazer, não é barato, porque dá trabalho, tá? Não pense que é um trabalho fácil. Não só tirar a caixa, é um saco, né? Tirar a caixa, desmontar, montar tudo de novo, montar, trocar fluido, fazer a troca do fluido. Aliás, se você quiser saber como fazer a troca, né, do fluido da direção, tem um vídeo no canal aqui, vou deixar o link, tá? Bom, se você quiser saber que marca de terminal, de axial, quanto sai um serviço desse de caixa fazer, assine a consultoria aqui da Ninja. Você vai falar diretamente aqui comigo para tirar essas dúvidas sobre o seu carro, que marca comprar, onde comprar, qual é boa, qual não é boa. E, pô, se um vídeo desse aqui não valer uma consultoria da Ninja para você tirar dúvida direto comigo e principalmente dar uma força aqui pro canal se manter, né? Porque vídeos como esse aqui, técnicos, dão trabalho pra caramba para fazer, leva muito tempo, ninguém assiste, eu não ganho nada para fazer isso. Então, o canal só existe com a ajuda de vocês, tá? Então, agradeço demais quem é membro, quem ajuda aqui. Já visita lá que eu montei um site bem legal,
ninjacançãocars.com.br, e lá tem a comparação dos níveis de membro, os benefícios de cada um. Tá bom? Você vai direto por lá, clica lá e já é membro. Eu já falo diretamente com você pelo WhatsApp. Lembrando, agora a gente tem um grupo exclusivo para os membros ativos do mês aqui da consultoria, não só para receber os vídeos novos e tudo mais, mas tem vídeos exclusivos para eles sobre o dia a dia da oficina, umas dicas de marca, tudo durante o dia. Tá bom? Bom, se faltou alguma coisa aí que você saiba, alguma dica, deixa no comentário para ajudar todo mundo. Bom, acho que é isso. Meu nome é Rafael e esse canal é da Ninja Custom Cars. Valeu!